meu último vídeo aí tava com áudio muito ruim, o microfone quebrou, não tive muito o que fazer, tentei dar uma resolvida lá nos programas da Adobe e tal, mas não consegui. Tô aqui na universidade, voltei às aulas. Hoje, digamos que desde que voltou às aulas depois do carnaval, hoje é o primeiro dia oficial de aula mesmo, porque estava tendo semana de integração, que é a semana que recebe os calouros e tudo mais. Eu optei por ficar em casa esperando o dia da aula mesmo. E hoje eu acordei 5h40 da manhã para poder chegar na aula às 7h30. Consegui chegar assim no horário, só que a professora tinha deixado um recado no portal dos alunos que hoje não teria a primeira aula, que é 7h30, porque hoje é uma aula da mesma disciplina. A primeira aula seria 7h30, a teórica, e a prática agora 10h30 da manhã. E aí tô tendo que esperar. Acabei não tendo a devida atenção no portal e fiz esse corre meio que desnecessário para chegar tão cedo. Mas o que eu quero falar nesse vídeo hoje é a educação, né? Esse final de semana que passou, teve um concurso aqui na minha cidade para professor efetivo. E eu fui fazer o concurso, mesmo sem muita vontade assim de querer fazer e tal. Mas eu pensei, pô, é uma oportunidade, eu tô próximo a me formar e se eu conseguir passar no concurso eu vou poder ter uma vaga, né? Como as coisas estão difíceis, eu ainda não tô trabalhando somente com audiovisual, com edição, com motion design. Eu acabei optando em ir fazer e fiz. No domingo que passou agora, foi de manhã, consegui chegar a tempo. Eu tenho muito problema com acordar cedo, porque eu acabo dormindo muito tarde e no sábado, do sábado pro domingo, eu acabei tendo um pouco de insônia e fui dormir de madrugada. Mas consegui acordar disposto, tomei um banho. Não comi nada, mas consegui chegar a tempo, né? Eu tenho um problema assim com atraso e tal, mas estou tentando resolver isso. Consegui chegar no horário lá, né? No local da prova. Fiquei pensando assim sobre fazer, porque eu acabei não estudando. Me inscrevi, mas não fiquei pensando sobre o concurso, acabei não estudando as coisas específicas e tudo mais. Tanto que eu não estava tão empolgado para fazer que eu só fui ver no sábado o que seria de fato os conteúdos da prova. O conteúdo era português, didática, direitos humanos e o conteúdo específico, né, na área de geografia. Eu só fui ver no sábado, tanto que eu não estava tão empolgado para fazer, mas eu tive pensando, eu vou fazer no dia, né, que eu estava já no local da prova. Na verdade, no sábado, eu já estava pensando, pô, é uma oportunidade boa para eu poder fazer um concurso, então eu vou dar uma dedicada. Fui, né, com o conhecimento que eu tinha, e acabou que fiz a prova de português, muito texto para interpretar e algumas regras ortográficas e tal. E eu fui o quarto a sair da sala, por eu pensar em fazer de uma maneira um pouco melhor e repensar sobre fazer o concurso. Eu acabei tentando ler com bastante atenção assim as questões para poder ter um resultado melhorzinho, né? Como eu acabei tentando ler o melhor possível, eu acabei demorando um pouco mais porque estava dando uma atenção maior do que eu daria se eu não estivesse fazendo com tanta vontade. Li bastante, por isso que eu fui o quarto a sair, porque eu demorei um pouco nas questões para poder compreender mesmo, né? E pensar assim sobre as respostas que eu daria e tudo mais. E achei tranquilo. A parte de português, de didática, eu já tinha um tempo que eu não via conteúdo sobre, mas acabou que achei que estava de boa para responder as questões de direitos humanos também e as questões específicas. Caiu muito mais a parte de geografia física, que eu já não sou tão legal. Eu sou mais da geografia humana, que é questões sociais, e nessa prova caiu bastante conteúdo da geografia física, né? Mas eu também acho que consegui, para quem não tem tanta aproximação com a geografia física, acho que eu consegui responder de uma forma de boa. Tanto que ontem, dia 9, saiu o gabarito, né? Não oficial, que eles não deixaram a gente trazer o caderno de questões e para poder acompanhar com o gabarito as respostas que a gente deu. Eu fui vendo o gabarito e vendo as questões que estavam corretas, e fui lendo na prova e corrigindo assim as que eu lembrava que eu marquei, né? Eu não consegui lembrar todas, mas
Acho que eu consegui lembrar que eu marquei, mas eu tô ansioso esperando o resultado que vai sair no final do mês, desse mês de março. São 3 fases da prova, né? A prova objetiva, que eu fiz no domingo, e aí tem a segunda fase, que é a correção da redação, também teve redação, e acho que a de títulos também. Eu acho que eu não fui tão bem na redação, porque eu deixei para fazer a redação por último e fiz no final. Acabou que o tempo apertou um pouquinho, tanto que eu tive que correr um pouco no final ali para poder transcrever o texto e tudo mais, passar da folha de rascunho para a folha oficial, e demorei um pouquinho. E não sei se eu gostei tanto da minha redação. A temática era como combater a xenofobia no Brasil. E é um tema que eu acho que é fácil de se falar, que é voltado muito à geografia humana, né, que é a área que eu tenho mais domínio assim. Só que eu não sei, tem um tempo que eu não escrevo. De certa forma eu tô com um bloqueio criativo há algum tempo. Acho que reflete um pouco também na nossa escrita, né? Eu já tive banda e eu sempre escrevi as letras da banda, então escrever pra mim sempre foi algo tranquilo, relativamente tranquilo assim. Quando eu estudava na escola eu sempre escrevia alguma coisa também, eu lembro que uma vez a professora me elogiou bastante por uma redação que eu fiz, que ela propôs, né? Eu acho que era na disciplina acho que era redação mesmo, o nome da disciplina. Ela elogiou minha escrita e eu gostei bastante. Só que para esse concurso eu acho que a minha redação não foi tão boa. Eu espero que eu consiga ter a redação corrigida. Aparentemente eu consegui a pontuação para poder ter a redação corrigida, mas tem alguns critérios lá no edital e dependendo da colocação, eu espero que eu consiga, não sei. Eu tô nessa de esperar que eu consiga, porque quando eu parei para pensar, se eu conseguir passar no concurso, eu vou ter uma estabilidade financeira que vai me possibilitar ter equipamento de audiovisual, poder estudar algumas coisas, apesar que o concurso é para 40 horas, mas eu acredito que vai dar uma facilidade de eu poder me envolver um pouco mais na questão financeira, com mais tranquilidade, com mais calma, para me inserir no audiovisual, como videomaker ou como edição, que é algo que eu gosto de fato. Tendo essa estabilidade, acho que vai ser mais tranquilo para o psicológico, assim, para poder me inserir de fato nessa área, né? Porque, de certa forma, é complicado conseguir clientes para quem está começando agora. Se eu não consigo clientes, eu não tenho grana. Ter grana é necessário para poder ter uma saúde psicológica tranquila e tudo mais. Então esse vídeo eu quis trazer um pouco da experiência que eu passei no último final de semana participando desse concurso. É algo que me fez ficar refletindo bastante. Eu de fato não sei se eu quero continuar, e se eu passar no concurso eu não vou estar lá por estar, né? Eu vou tentar fazer um trabalho massa, me dedicar, porque é algo que vai estar envolvendo a vida de outras pessoas que vão precisar da minha orientação ali como professor. Então eu não vou fazer de qualquer jeito. Desde o primeiro vídeo eu falo que não é que eu não goste mais de ser professor. Acho que por uma questão de saber como lidar com a juventude, que parece que ultimamente não tem tanto interesse na parte da educação, né? Da parte da escola e tudo mais. Então a minha maior dificuldade é essa, não é nem a questão de ser professor em si, que é muito bom. Você também, apesar de todos os pesares, você recebe muitos feedbacks positivos que são muito bons. E revigora e faz você querer estar em sala de aula. Em algum outro momento eu vou gravar algum vídeo falando sobre as experiências boas que eu tive na escola. Porque não só é coisa ruim, não é só coisa cansativa, não é só coisa que afeta o psicológico. Tem coisas muito boas também. Quando você recebe o feedback dos alunos ou da própria gestão da escola, é algo que motiva a estar ali. Mas a parte que não é tão boa é muito pesado. Eu acho que pesa mais do que as coisas que são boas. Esse vídeo eu tô aqui na universidade esperando a aula e aproveitei para poder gravar esse vídeo e falar um pouco sobre a minha participação no concurso. Acho que esse vídeo vai estar melhor do que o último, que eu percebi depois que o áudio não deu para ficar de boa. Mas é isso, eu espero que vocês estejam acompanhando aí, que esteja sendo interessante. E como eu falei no primeiro vídeo, eu vou tentar fazer em momentos como esse aqui, por exemplo, que eu tô aqui tranquilo, esperando a aula começar, porque não tenho muito o que fazer. Poderia estar lendo, mas tô aqui pensando sobre. E aí decidi fazer esse vídeo, e em outros momentos que eu tiver assim, vou fazer mais vídeos falando sobre
a ideia de transição de carreira, de sair da educação para passar para o audiovisual. E é isso.